Pessoal, eu tô aqui para esclarecer algumas dúvidas dos primeiros conceitos de genética, que é algo novo que vocês estão aprendendo agora, então é bem comum surgir bastante dúvidas, mas também é importante que essa primeira parte seja bem compreendida para que os próximos conteúdos vocês deem conta, porque se não entender o que é passado bem agora no início, depois acaba acumulando e complicando a situação. Então, conceitos falados sempre em genética é a questão do genótipo e do fenótipo. O genótipo, como o próprio nome já diz, é o conjunto de genes de um indivíduo. Então, esses genes são responsáveis para determinar as características que cada indivíduo possui. Quando a gente fala em ser humano, pode ser questão de cor de olhos, tom de pele, jeito dos cabelos, ondulados, lisos, cacheados, enfim. E o fenótipo é a exibição desse genótipo, então é a demonstração física dele, mais a influência do ambiente. O genótipo, ele não muda ao longo da vida do indivíduo, ele tem aquela característica e vai permanecer com aquela característica até o fim da sua vida. Já o fenótipo, ele pode sofrer alteração. Exemplo, digamos que uma pessoa que tem um genótipo com uma estatura magra, né? A pessoa é magra, aquela que come e não engorda, por exemplo, é uma característica que ela recebeu dos seus pais e o seu organismo entendeu dessa forma que dificilmente essa pessoa venha a engordar. Claro, a não ser que exagere demais, né? Mas o que pode acontecer? Digamos que essa pessoa entre na academia, né, adquira massa muscular e com o tempo ela se torna uma pessoa mais forte. Então, ela alterou o seu fenótipo, mas o seu genótipo continua sendo de uma pessoa magra. Mas o seu fenótipo sofreu alteração devido à entrada dessa pessoa na academia. Ok? Esse é um exemplo. Ou digamos que uma pessoa que nasceu com cabelos pretos e resolve clarear os cabelos e passa a vida com os cabelos claros, o seu cabelo vai continuar nascendo em tom escuro, porém a tintura, né, vai mudar a cor dele. Mas o genótipo da pessoa, se futuramente essa pessoa vir a ter um filho, a característica que ela vai passar é de cabelos escuros, não de cabelos claros. Então ela alterou o seu fenótipo, porém o seu genótipo continua da mesma forma, ok? Conjunto de genes, o que significa isso? Quando a gente fala em genes, a gente trabalha sempre com um par. Por que a gente trabalha com um par de genes? Por exemplo, digamos que aqui seja um par de cromossomos, né? Todos nós possuímos lá os nossos 46 cromossomos. Cada conjunto de pares é responsável por determinada característica, mas a genética a gente sempre trabalha com um par. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala em genes alelos, quer dizer que são genes que estão situados no mesmo locus gênico. O que significa isso? Estão situados no mesmo lugar em cada cromossomo, ok? Então, esse genótipo pode ser com genes dominantes ou genes recessivos. Genes dominantes, a gente sempre trabalha com letras maiúsculas. Genes recessivos, a gente trabalha com letras minúsculas ou também pode-se trabalhar com algum tipo de sinal junto que indica que ele é recessivo. Então, só para diferenciar um do outro. Um par por quê? Porque a gente sempre recebe um gene, um cromossomo do nosso pai e um cromossomo da nossa mãe. Isso é regra para todos os indivíduos. Um cromossomo vem do pai, um cromossomo vem da mãe. E esse par de genes está situado nesse cromossomo e é com eles que a gente trabalha. Quando a gente fala em par de genes, como eu já falei, tem o dominante, que aqui eu vou usar como exemplo a letra A. Esse par de dominantes são chamados de homozigotos. Homo quer dizer porque são iguais, então as duas letras maiúsculas. Porém, o dominante ele também pode ser apresentado dessa forma, que a gente chama de heterozigoto, porque temos uma letra maiúscula e uma minúscula. Só que quando uma característica é dominante, tendo uma letra maiúscula é suficiente para representar aquela característica que está sendo estudada. Então, uma letra maiúscula basta para que a característica seja apresentada. E o outro é o recessivo.
que geralmente a gente usa duas letras minúsculas, tá? O recessivo é sempre representado em dose dupla, não tem letra maiúscula quando a gente quer simbolizar uma característica recessiva, ok? Então, genótipo, essas três possibilidades, sendo homozigoto, heterozigoto, sendo estes dominantes, e recessivo sempre letras minúsculas, ou se trabalhar com símbolo, pode ter então a presença ali do sinalzinho junto, mas também que simboliza que é um par recessivo, ok? Então, genótipo e fenótipo é isso. Agora vamos passar para a questão do heredograma. Heredograma é como se fosse uma árvore genealógica da família, porém a gente só trata das características genéticas. Para construir heredograma, tem alguns símbolos, que eu acredito que vocês já possuem aí. Esses símbolos são universais e eles não mudam. Então, a gente sempre utiliza o mesmo símbolo para determinado sexo. Então, aqui eu coloquei um exemplo para ser mais fácil para explicar. Então, por exemplo, aqui. Um casal que possui olhos castanhos. Então, primeiro, não vamos falar das características e sim somente fazer o heredograma. Então, um casal, o homem é sempre representado com um quadrado e a mulher, o círculo, tá? Sempre. Quando se fala em casal, eles têm uma determinada união aqui, e essa união é representada por esse traço ligando os dois. Continuando. Tiveram 3 filhos. Os filhos a gente representa logo abaixo. Como ali no problema já disse que são 3, a gente faz esse desenho aqui com 3 hastes aqui, um para cada filho. Nós sempre iniciamos da esquerda para a direita, então o filho mais velho vai ficar aqui e a gente dá continuidade até o último filho. Então aqui ele fala sendo que os dois primeiros do sexo masculino. Então 2 meninos, então a gente representa com 2 quadrados. E a terceira uma menina. Então a terceira uma menina, ok? Então aqui o casal desce e os 3 filhos. Aqui a gente vê uma família com 2 gerações. As gerações, elas sempre são numeradas com números romanos. Então, algarismos romanos, né? Então, ali, 1 e 2. E cada membro da família recebe também uma numeração. 1, 2, daí quando a gente desce para a próxima geração, começa de novo. 1, 2 e 3. Seguindo, se continuasse aqui, filhos, 4, 5 e assim por diante. Agora, vamos para a questão das características genéticas. Um casal que possui olhos castanhos, então já diz que os 2 têm olhos castanhos. Tiveram 3 filhos, sendo que os 2 primeiros também com olhos castanhos e a terceira de olhos azuis. Dessa forma, identifique os genótipos de cada membro da família, sabendo que olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Então, essa informação aqui é fundamental. Olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Então, aqui, já vamos colocar essa informação para a gente entender. Olhos castanhos dominantes. Anteriormente, eu já tinha comentado que, para ser dominante, tem que ter pelo menos uma letra maiúscula, ok? Falou em dominantes, sabe que é uma letra maiúscula. Então, a gente vai utilizar aqui, vou utilizar a letra A. Olhos azuis, se os castanhos são dominantes, os azuis são recessivos. Para ser recessivo, obrigatoriamente, tem que ter as 2 letras minúsculas, ou com o símbolo, utilize como quiser. Eu prefiro a letra minúscula, que eu acho mais fácil de diferenciar. Então, aqui a gente vai pintar a característica que está em evidência. O heredograma, quando a gente trata de alguma doença ou alguma característica, sempre a pessoa que é afetada ou a pessoa que está sendo estudada, ela vem com o seu símbolo todo em negrito, tá? Então, vamos lá, identificar, então, esses genótipos. Se a menina tem olhos azuis, e a gente sabe que olhos azuis é recessivo, então, a gente vai colocar aqui, acima, o par
de genes recessivo, porque isso a gente já tem certeza. Porém, se o pai e a mãe têm olhos castanhos, obrigatoriamente eles precisam ter um A maiúsculo, porque senão, se ele tivesse os dois As minúsculos, eles teriam os olhos azuis. Então, aqui a gente usa um A maiúsculo para o pai e um A maiúsculo para a mãe. Tá, mas é um par. Qual é a letra que tá faltando? Se a gente sabe que um gene a gente recebe da mãe e um gene a gente recebe do pai, esses dois azinhos só pode ter vindo um da mãe e um do pai, porque não tem como a criança, filha do casal, receber dois azinhos que não sejam deles. Então, mesmo que eles tenham um A minúsculo, não quer dizer que eles terão olhos azuis. Por quê? Porque os olhos castanhos são dominantes. Então, eles podem ter um gene recessivo, porém, obrigatoriamente, eles têm o gene dominante, pois o olho o olho castanho, tendo um gene dominante, é ele que prevalece, ok? Não precisa ser dois As maiúsculos. Tendo um A maiúsculo já é suficiente para o olho castanho ser predominante sobre o olho azul. E a questão dos outros filhos, diz lá no problema que eles também têm olhos castanhos. Então, obrigatoriamente, um tem o A maiúsculo e o outro também, porque eles têm olhos castanhos. Então, para ter olho castanho, tem que ter um A maiúsculo. Ah, mas e os outros? Os outros não tem como eu saber, tá? A não ser que fosse estudado depois, se eles viessem a ter filhos, aí sim a gente estudaria qual seria o outro. Então, a gente só deixa um tracinho. Por quê? Porque esse A maiúsculo, ele pode ter recebido tanto do pai quanto da mãe. E ele pode receber ou um A maiúsculo também, ou um A minúsculo. A gente não sabe. Por quê? Porque o olho dele é castanho. Se os olhos deles fossem azuis, eles teriam o mesmo par de genes da irmã. Pronto? Ok? Eu acredito que vocês vão conseguir entender um pouco melhor com isso. Em relação ao quadrado de Punnett ou Pinet, muitas pessoas, né, depende da forma como queiram falar, também é bem fácil. Digamos que aqui eu continuasse o problema perguntando qual a porcentagem ou a probabilidade desse casal vir a ter mais um filho com olhos azuis. Como é que eu faço isso? Eu pego o genótipo do pai mais o da mãe, e aí eu faço o quadro, divido aqui um alelo para um lado, um alelo para outro lado, mesma coisa com o outro, um para cá e um para cá, e faço a junção dos pares. Então, aqui, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Para ser olhos azuis, tem que ter azinho, azinho. Então, aqui, 25% de chance. Ok? Ou 1/4. Se perguntar de porcentagem, 25. Se perguntar de probabilidade, 1/4. De ter o fenótipo, no caso, olhos azuis, e o genótipo ser recessivo. Azinho, azinho. Ok? Acredito que é isso. Eu vou tentar fazer mais vídeos explicando. Se tiverem dúvidas, podem me mandar um recadinho que eu respondo assim que eu ver. E amem a genética. É um assunto muito bacana, é muito legal. Aos pouquinhos vai pegando o jeito de fazer. E é bem questão de lógica o heredograma para descobrir os genótipos. Então, você tem que lembrar sempre que para uma determinada característica da mãe. E aí a gente já consegue identificar aí muita coisa, certo? Beijinho, qualquer coisa, manda um recado.